Voltando pro John Byrne, você agora vai publicar dois títulos dele e você mesmo disse que tinha gente que achava que você não gostava dele. Eu sou um baita fã do Byrne e hoje tem aquela brincadeira na Panini que existe a igreja do Byrne, né? Gente pedindo bastante os materiais dele. A Panini lançou os ônibus do quarteto, tá lançando a fase do Superman e vai relançar os Vingadores da Costa Oeste. Mas tem muito mais coisa legal ainda para ser publicada, né? A Tropa Alpha, a Mulher Hulk e o resto da fase do Punho de Ferro, a fase do Hulk, essa eu lembro que você dizia estar nos planos na sua época. Quando você estava no comando, eu tinha uma posição crítica, mas sempre muito respeitosa. Eu me perguntava por que não era publicado mais material do Byrne. E havia muitas teorias de por que isso não acontecia. Alguns canais eram mais agressivos e atribuíam a você a responsabilidade, diziam que você não tinha interesse no material do Byrne. Mas eu sei que você tentou emplacar o quarteto do Byrne no formato da coleção histórica, o que seria bem legal também, e o projeto foi abortado. A pergunta é, por que não saía muito material do Byrne antes e agora está saindo? Você tentava e era vetado? Você realmente achava que não tinha muito apelo comercial? O que você curte do trabalho do Byrne na fase clássica? Quando aquela CHM do quarteto foi vetada, já era porque estavam pensando no formato ônibus desde aquela época? Dizer que eu era contra o Byrne chega a ser uma heresia. Mas acontece o seguinte, né? Enquanto trabalhei lá, a gente sempre sugere publicações. Acontece que teve uma época, e eu não lidava diretamente com isso, foram publicadas várias edições, várias publicações sobre o selo Os Maiores Clássicos. E por alguma razão, muitos deles eram do Byrne e não funcionaram direito. Então, por um certo tempo, o nome do Byrne estava meio vetado lá, com publicações que não funcionavam muito bem. Mas aí, o que se depreende é que provavelmente não foi isso, mas sim o período em que acabou sendo comercializado. Ainda não havia comic shops, não havia livrarias interessadas em quadrinhos. Talvez esses quadrinhos tivessem funcionado melhor por lá também. Mas, sei lá, não dá para saber o que aconteceu. Nesse caso, especificamente. Só o resultado, que não foi aquilo que se esperava das publicações. Então, com o tempo, a gente veio trabalhando de outra forma. Dentro da DC, eu tinha a liberdade de publicar as coisas que a gente sugeria. Então, publicamos Lendas, que é do Byrne. Se ninguém lembra, é. Teve a publicação também da única vez que ele escreveu, ele desenhou Liga da Justiça ao lado do Chris Claremont escrevendo, que foi uma saga envolvendo vampiros, Patrulha do Destino. Será que alguém lembra disso? Obviamente a história não era lá essas coisas, mas pelo menos dava para matar a saudade do Byrne. E tinha também o personagem Átomo que ele desenhou, mas nada disso acabou sendo muito relevante para o que os fãs esperavam. Eles esperavam mesmo Quarteto, Mulher Hulk, e parecia meio distante isso. Quando fui para Panini, aí eu recebi outras incumbências, e uma delas era tomar conta de toda a linha de publicações da Panini na linha de super-heróis, dando sugestões e criando publicações, criando títulos para serem publicados no Brasil. Obviamente, eu sempre tentava trazer alguma coisa clássica de volta. E teve uma ocasião em que haveria o filme dos X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Então, mais do que depressa, sugeri a publicação da HQ desenhada pelo Byrne, da fase desenhada pelo Byrne. E mais, isso era um plano maligno, porque ele dando certo, a gente publicaria toda a fase do Byrne em X-Men, só que de trás para frente. Os fãs parece que não tinham percebido isso, porque viviam cobrando a gente, achando que a gente não publicaria. Mas aí saiu Dias de um Futuro Esquecido, com todo aquele arco, e várias histórias dos X-Men, inclusive eles no Canadá, contra o Wendigo, os Ingarais, e a clássica Dias de um Futuro Esquecido, né? A saída do Ciclope dos X-Men. Mas aí funcionou muito bem, e era o que eu já imaginava. Então, no ano seguinte, sugeri mais 2 encadernados de capa dura dos X-Men
para fechar a fase deles. Um era a saga da Fênix Negra, que obviamente faria muito sucesso por si só, e o outro era Magneto Triunfa, que traria as primeiras histórias desenhadas por Byrne no título dos X-Men. Com isso, fechou toda a fase de Byrne e Claremont nos X-Men. Ainda como um adendo, eu sugeri a publicação de Segunda Gênese, que era o início da fase do Claremont com o Dave Cockrum. Com isso, a gente tinha zerado toda aquela primeira fase dos X-Men, dos novos X-Men, desde que eles foram relançados nos Estados Unidos. As pessoas parecem que não lembram, mas, foram 3 volumes de histórias dos X-Men desenhados pelo Byrne. Mas parece que isso ainda era pouco. Então, teve uma ocasião em que a gente estava publicando coleções históricas Marvel do Homem-Aranha. E eu lembrava com muito carinho da fase que o Byrne tinha desenhado Marvel Team Up. O que mais do que depressa fiz? Já que a gente estava publicando histórias, volumes focados em personagens, focados em vilões, eu sugeri a publicação de uma edição focada em grandes encontros do Aranha. Então era o Aranha encontrando vários heróis, ou um herói, e enfrentando reconhecidíssimos vilões. Eu falei, mas tem que ser a edição com histórias do Byrne. Temos que ter edição com histórias do Byrne. Saiu. Eu achei muito legal, não sei o que o público achou, aí eu achei muito legal. E até porque era de uma edição que eu amava, que tinha saído no Super Almanac do Homem-Aranha pela RGE, em que na capa você tinha que relacionar uma coluna de heróis com uma coluna de vilões para marcar em que história eles estavam aparecendo. Logicamente eu nunca escrevi na minha capa, porque é um sacrilégio escrever numa capa de gibi, né? Que ideia! Mas eu adorava essa edição, porque tinha um desenho deslumbrante. Eu era moleque, eu li aquilo, adorei, me apaixonei por aquela edição. E tinha o Aranha enfrentando alguns dos maiores vilões que eu já tinha visto, com a participação de alguns dos maiores heróis que eu já tinha lido. Poxa, era muito divertida essa edição. E aí, mais uma vez, consegui emplacar um Byrnezinho ali. Mas acontecia um lance, né? A gente nunca conseguia programar o Superman do Byrne e reprogramar o quarteto do Byrne. Porque, no caso do quarteto, tinha aquela velha história, né, de que não tinha dado muito certo. E no caso do Superman, os arquivos da edição americana não eram legais. Era muito... assim, ia ficar meio capenga. A galera não ia gostar. A galera ia reclamar mais do que gostar. Então, sabendo disso, a gente sempre perguntava se os americanos não iriam relançar isso com outro arquivo. Mas acontece que parece que eles não queriam relançar. Então, a gente ficava esperando. No caso do quarteto, eu ficava tentando emplacar na coleção histórica Marvel. Mas aí vinham algumas recomendações de que a gente devia esperar, porque não estava com tanto foco assim no material clássico, queriam que focassem. Havia uma sugestão de focarmos mais no material recente, no material mais novo, que eles queriam que promovessem a série mais nova, pois talvez tivessem receio de que as pessoas corressem mais para ler a fase clássica e dessem mais importância a ela do que a nova série. Então eu até entendo isso do ponto de vista comercial. Então por conta disso a gente esperou. E acho que foi bom, no fim das contas, acabarmos tendo esperado. E aconteceu uma coisa engraçada, né? No ano passado a gente ficou sabendo que sairia um encadernado remasterizado das histórias do Superman desenhadas pelo Byrne. Mais do que depressa, conversamos e chegamos à conclusão de que poderia ser publicado. E o Leonardo Raved sugeriu que ele fosse publicado com um novo título, chamado de A Saga do Superman. Para mim, legal, que venha a Saga do Superman. Ao mesmo tempo, ele também sugeriu a publicação da fase do Byrne pela primeira vez num ônibus. Esse eu fiquei meio chocado. E logo depois que eu saí, as publicações acabaram saindo e foram um sucesso, estão sendo um sucesso. Isso que importa. Então, lembrem-se, quando eu estava lá ainda, saíram matérias do Byrne na minha fase, que foram sugestões que eu tive. Então, eu acho que eu não tenho nada contra o Byrne, não. Até porque os X-Men deles são aqueles que eu mais curto, mesmo. Depois, logo na sequência, vem Jim Lee e Mark Silvestre. São os que eu amo de paixão.